Salve galera da Green Power, meu nome é Alana, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para o canal. Primeiramente eu gostaria de agradecer todos os likes, todas as energias positivas que a galera tem mandado em relação ao nosso trabalho. Bom, o tema de hoje então vai ser sobre LED, continuaremos falando sobre iluminação, no que consiste os painéis de LED, por que optar por eles e qual é a grande diferença entre iluminação de painéis de LED e lâmpadas de vapor. Os LEDs eles tiveram início na década de 20, porém eles só foram introduzidos no cultivo indoor a partir da década de 70. A partir do momento em que eles começaram a ser utilizados com essa finalidade de produzir plantas indoor, foi aí que eles deram start para a evolução, para que eles ficassem cada vez mais compactos, mais potentes, com menos geração de calor e mais econômicos em relação à energia. Muitos clientes nos questionam do porquê utilizar o LED. Bom, o LED, ele é o ponto principal dele é a geração de calor. Ele gera pouquíssimo calor. Em vista que estamos num país tropical e que as plantas precisam de uma temperatura adequada para se desenvolver e para o seu metabolismo não ter nenhum prejuízo, a geração de calor do sistema de iluminação é muito importante. Então os LEDs produzem pouquíssimo calor se comparado às lâmpadas de vapor. Dessa forma fica mais fácil de controlar o ambiente no país em que a gente vive e mais fácil de fazer com que esse cultivo indoor tenha êxito. Fora isso, as lâmpadas de vapor, elas perdem em torno de 95% da sua luminosidade por radiação e por calor. Então os LEDs eles acabam sendo mais eficientes em relação à conversão lumen e absorção pela planta para que possa então ocorrer a fotossíntese e a absorção dos nutrientes. Evidente que os LEDs eles também geram um pouco de calor, mas o mínimo de calor gerado por um sistema eletroeletrônico. Gerando menos calor, então, o painel pode ser colocado mais próximo da planta, fazendo com que não se perca tanta luminosidade por radiação para o ambiente, como ocorre com as lâmpadas de vapor. Colocando as lâmpadas também mais próximos das plantas possível, faz com que não haja um estiramento do caule. Isso a gente consegue notar quando se coloca, quando a plantinha começa a nascer. Ela começa a nascer e o caule ele se desenvolve demais, fazendo com que a planta muitas vezes arque e possa cair. Então, conseguindo colocar esse painel mais perto, evita esse estiramento do caule. E isso é muito importante nessa fase inicial de desenvolvimento, para que a planta possa ter uma estrutura forte, para que ela possa, assim, se desenvolver saudável e formar todas as flores que ela necessita formar. Muitas vezes os LEDs são a melhor opção, porque eles já emitem para a planta todas as faixas de luz que a planta precisa. Evidente que a planta ela necessita de todas as bandas de luz para que ela possa ter um desenvolvimento 100%. Apesar de que ela usa para sua fotossíntese mais os lumens da parte vermelha, do infravermelho, e da parte azul. Porém, um painel de full spectrum, ele oferece para a planta todos esses lumens. Já as lâmpadas de vapor, elas têm faixas de luz específicos que faz com que alguns dessas faixas de luz que a planta precisa não sejam ofertados. Não que isso vai comprometer todo o cultivo, mas são detalhes que com o tempo vai se aprimorando e o cultivo fica cada vez mais profissional. Então eu vou tentar citar agora a maior parte dos prós que os LEDs impactam no cultivo indoor. Bom, o primeiro e o mais importante, depois dessa geração de calor, é o consumo de energia. Os LEDs eles economizam até 60% de energia quando comparada às lâmpadas de vapor. Também tem os LEDs, eles têm uma durabilidade muito maior. Enquanto um painel de LED ele pode durar de 50 a 60 mil horas, uma lâmpada de vapor ela dura de 2 a 3 mil horas de vida útil. Os painéis de LED eles são mais robustos e melhor estruturados também. Assim, caso ocorra algum choque, uma queda, eles
facilmente eles vão resistir mais do que uma lâmpada de vapor, que ela só é feita de vidro ao redor, então ela pode ser quebrada muito mais fácil, trazendo assim um prejuízo para o cultivo, durante o cultivo. Porque é importante o modelo de lâmpada ser utilizado, porque uma vez que começou o ciclo, não tem como ficar sem uma lâmpada por mais de 12 ou 13 horas. Então isso é um ponto bem importante a ser analisado antes de começar o cultivo. Os LEDs, eles não necessitam de reatores, nem eletrônicos nem magnéticos, que são reatores que as lâmpadas de vapor necessitam para poder ter a potência necessária para que elas sejam ligadas. Os LEDs, eles apenas têm um fio de ligação que liga diretamente na tomada, então a sua instalação se torna bem simples. Outro questionamento que as pessoas fazem muito, que nossos clientes fazem, é porque os LEDs são mais caros, o investimento do LED é mais caro. Sim, inicialmente, se comparado a uma lâmpada de vapor, o investimento do LED ele é mais caro, mas com o tempo, a economia de energia, a durabilidade do material e principalmente a geração de calor, que o LED tem muito menor do que a lâmpada de vapor, faz com que compense optar por um LED do que por uma lâmpada de vapor. Apesar de que inicialmente o investimento é maior, mas no final das contas o LED ele compensa muito mais. Como citado anteriormente, as plantas elas usam mais o facho de espectro azul e vermelho para realizar a fotossíntese. Bom, muitos LEDs são vendidos através de bandas. Eles falam, a banda azul, a banda vermelha, a banda tem tantos lumens. Porém, a planta ela precisa de LEDs full espectro. Essa é a grande diferença entre os dois tipos de LED. Você tem um LED onde ele vende em bandas e um LED full espectro. O full espectro ele é essencial, pois ele emite todas as bandas de luz. E a planta precisa da luz branca. O que é a luz branca? É a junção de todas as bandas de cor, que é isso que o Sol faz. Esse full espectro junta todas as cores e emite para a planta exatamente tudo o que ela precisa, como o Sol, como se comparado com o Sol. Então, comprar LED em bandas funciona, mas os LEDs mais adequados para serem utilizados num cultivo indoor são os LEDs full espectro. Quando a gente fala em eficiência de LED, o que a gente quer dizer? Bom, o LED ele é mais eficiente em converter energia em luz. O que acontece? Cada watt pode emitir até 250 lumens quando a gente fala em painel de LED. Sendo assim, um LED de 180 watts emitiria 45 mil lumens. Evidente que esses são dados feitos em laboratório, que na prática pode ser um pouco menor, mas mesmo sendo menor, eles são muito mais eficientes do que as lâmpadas de vapor. E mais uma vez, eu volto a ressaltar que a eficiência do LED em relação ao consumo de energia é muito importante, uma vez que ele chega a consumir 50% a menos de energia do que uma lâmpada de vapor, e se a gente ainda for considerar que uma lâmpada de vapor precisa de um reator, e esse reator também consome energia, as lâmpadas de LED elas chegam a ser 60% mais econômicas do que as lâmpadas de vapor. E como a nossa energia custa muito caro, esse é um ponto importante a se considerar na hora de fazer a escolha da iluminação do grow. Em um mundo onde a eficiência da energia, a sustentabilidade, geração de calor e economia de energia é tão importante, os LEDs vêm se desenvolvendo muito e ganhando um espaço muito importante. Atualmente, a melhor opção num país tropical onde a gente vive, e não esquecendo que quando for se deparar com os LEDs e fazer a escolha, analisar as bandas, o comprimento de onda e principalmente optar sempre pelos LEDs full spectrum. Então, galera, mais uma vez, esse foi mais um vídeo, a gente tentando tirar as dúvidas, tentando levar informações de qualidade para que vocês possam pensar, analisar e fazer a escolha certa na hora de montar o seu grow. Queria agradecer a todos os inscritos no canal, continuem participando e dando like e fazendo as perguntas, a gente está sempre tentando responder na medida do possível. Também queria salientar que na nossa rede a gente vai ter workshop sobre cultivo, em todas as unidades da Green Power, assim que fiquem ligados no canal, fiquem ligados nas nossas páginas e a gente vai estar
anunciando as datas, os horários e os valores. Bom cultivo a todos e que já esteja com vocês sempre.